Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nesta terceira semana, o título geral é Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O título da quinta-feira, crê pelo menos nos sinais. E o versículo, João 8:24. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado mais uma vez por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por teu sangue que nos lavam de todo pecado, de toda mácula. Essa palavra que tem cada vez mais nos unido a ti. Essa palavra que tem exposto em nós aquilo que não te agrada. Palavra que tem nos lavado, nos limpado, para permanecermos conectados ao Senhor, servindo ao Senhor, crendo na tua pessoa, na tua obra, crendo que o Senhor está à nossa frente, guiando o nosso caminho, nos direcionando para sempre realizar a tua vontade, para finalizar essa era, trazer o Senhor de volta, reinarmos contigo, para eternamente estarmos dentro de ti, dentro do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos revelado. De fato, o Senhor tem sido misericordioso e gracioso para com cada um de nós. Tem demonstrado o seu amor na sua palavra, suas ações. Nós, de fato, temos cada vez mais visto a tua presença operando em nossas vidas e por isso nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quinta-feira, crer pelo menos nos sinais. Em João 14, enquanto o Senhor expunha que ele iria morrer, ele ia voltar como o Espírito, iria receber para dentro de si os discípulos para que eles estivessem dentro também do Pai, onde o Senhor está. O Senhor, no versículo 4, diz, vós sabeis o caminho para onde vou. Ontem eu falei sobre isso. Por que o Senhor disse isso? Porque o Senhor já havia falado isso para eles. Muitas vezes nós não prestamos atenção adequada à palavra de Deus. E aí as coisas acontecem e nós ficamos perdidos, sem entender o que está acontecendo. Daí a importância, irmãos, de nós sempre estarmos acompanhando a palavra, lendo a Bíblia, percebendo aquilo que o Senhor está falando através da palavra profética, que sempre está dentro da revelação bíblica. Do contrário, quando as coisas começam a acontecer, você vai pensar, mas de onde surgiu isso? Novidade agora? Então, porque você perdeu em algum momento a palavra. Então, quando o Senhor disse, vós sabeis o caminho para onde eu vou, Tomé falou para o Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, Tomé, irmãos, ele estava totalmente perdido. E Tomé tinha uma característica. Se você observar as participações de Tomé nos evangelhos, elas sempre são desse tipo aqui. Ou ele está questionando, ou ele está... Aquela passagem de João que ele diz, olha, eu não creio se eu não ver o Senhor ressuscitado, não tocar nas feridas dele. Por quê? Porque muito provavelmente, irmãos, Tomé não acompanhava, não percebia ou não entendia aquilo que o Senhor estava falando. Quantas vezes o Senhor falou que ia morrer e ressuscitar? Tomé não creu. Quantos sinais será que Tomé viu, irmãos, para de repente não crer que Jesus iria morrer e ressuscitar? Ele viu, muito provavelmente, porque é um dos 12, ele viu o Senhor ressuscitando Lázaro. Então, irmãos, esse título ele é muito emblemático e sugestivo. Crer, pelo menos nos sinais. Por quê? No finalzinho de Marcos, aliás, o último versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 20, o Senhor dá a comissão de pregar o evangelho e ele, então, ascende ao céu, à destra de Deus. E a partir daí, então, irmãos, começa o processo de edificação da igreja. E o versículo 20 diz assim, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então hoje, irmãos, quando nós saímos às ruas, nós oramos com as pessoas,
também há sinais. Pessoas que têm a vida mudada, pessoas que iam se matar, de repente recebem a palavra, recebem uma oração, tocam em Deus, e aquilo muda a mente, muda a disposição das pessoas. Isso entre muitos outros casos, irmãos. Isso é o quê? Isso é o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E em toda a Bíblia nós temos um exemplo, principalmente no Antigo Testamento, nós temos muitos tipos, muitas figuras relacionadas ao povo de Israel. Não é prudente, irmãos, descartar o Antigo Testamento como se fosse algo que já passou e Deus não o usasse mais. Se Deus não precisasse do Antigo Testamento, irmãos, ele não faria parte da Bíblia. Se o Antigo Testamento fosse apenas para os judeus, ele não faria parte da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E o próprio Paulo, em Coríntios, ele diz que as coisas que aconteceram com o povo de Israel são para nós exemplos, para nós não cairmos nos mesmos erros. Em Hebreus mostra que um dos erros é que eles tinham um perverso coração de incredulidade. Isso no deserto e isso depois no decorrer da história de Israel. Quantos profetas vieram, falaram a palavra e o povo de Israel rejeitava. O povo de Israel que sai do Egito, aparentemente o problema deles não era com Deus, o problema deles era com a direção de Moisés. Só que a direção de Moisés vinha de Deus. A mesma coisa com os profetas. Ah não, eu não tenho problema com Deus, mas esse aí está falando coisa que não é. Mas aí vai ver, é a palavra de Deus. Quantas vezes nós vemos situações como essa no Antigo Testamento? Aí vem no Novo Testamento a mesma coisa, irmãos. A palavra de Paulo também era muito rejeitada. Você vê em 3 João, Diótrefes não queria que a palavra de João chegasse à igreja. Por quê? Porque ele queria exercer a primazia. Ele queria que a palavra dele fosse aquela que daria a direção, mas não somos nós que escolhemos. Não sou eu que escolho, não sou eu que de repente chego e falo, olha, a partir de hoje a minha palavra vai dar a direção. Não, quem escolhe é Deus. E aí Deus escolhendo, ele libera a palavra que vai ser falada para dar direção para a igreja, sempre dentro da Bíblia, em cima da revelação da Bíblia. O princípio daquele que é enviado para falar a palavra é sempre falar aquilo que o Senhor está revelando. E o próprio Senhor Jesus, ele falou várias vezes no Evangelho de João sobre isso. Eu não falo a minha palavra, eu não busco a minha própria glória, eu não faço a minha própria obra. O meu Pai, que está em mim, é Ele que fala, é Ele que faz. A glória é para Ele. A página 46, finalzinho, último parágrafo do Alimento Diário, mostra isso para nós. Veja só. Jesus advertiu os judeus que rejeitaram a palavra do Pai, especificando que suas palavras eram, na verdade, as do Pai. Jesus lhes advertiu que se não crescem, morreriam em seus pecados, sem acesso à salvação. Se não crermos, já estamos julgados. Se cremos, somos salvos. Eles, entretanto, não creram no Eu Sou, que é aquele que traz à existência as coisas que não existem, sendo incriado e sendo Ele mesmo a própria existência. Deus deseja que por crer em Cristo sejamos salvos do pecado e da morte. Então a palavra de Deus, irmãos, é para nos levar até Cristo. Então todos os apóstolos, depois os irmãos, os diáconos, profetas, enfim, todos falavam a palavra, pregavam o evangelho para levar as pessoas até Cristo. E hoje, irmãos, essa palavra que nós temos ouvido, que o Senhor tem falado para nós, essa palavra para trazer o Senhor de volta. Vou continuar lendo, página 47, agora segundo parágrafo. Jesus veio do verdadeiro e transmitiu as palavras do verdadeiro. No capítulo 8 de João, versículo 26, ele declarou: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Eu Sou, a própria existência. Sua origem é o próprio Pai, como ele afirmou, versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Pai é quem ordena, quem fala e quem realiza suas obras.
Então é tão importante hoje, irmãos, nós crermos. E por que às vezes é difícil para nós crermos? Por acompanhar as coisas de longe. Só ouvir a palavra quando está numa reunião, só ler a Bíblia esporadicamente. Hoje, na maioria das reuniões da igreja, a gente tem no telão que mostra os versículos. Então, às vezes a gente acostuma nem mais abrir a Bíblia. E com o passar do tempo, irmãos, nós vamos perdendo o contato com a Bíblia. Então, por mais que você possa acompanhar ali no telão, que na verdade é para ajudar os irmãos que têm dificuldade para ler, os visitantes. Na verdade, irmãos, nós não podemos abandonar a leitura, o contato com a palavra de Deus. Quando a palavra profética está sendo falada, precisamos ouvir também, ver a direção, nos engajar naquilo que está sendo mostrado. Para quê? Tudo para que o Senhor, irmãos, ganhe mais o nosso coração. Tudo para que nós inculquemos a palavra e isso nos transforme e assim nós sirvamos ao Senhor de acordo com o que o Senhor quer. Veja, logo no começo da história da humanidade, você já tem esse exemplo. Um exemplo de Abel que servia ao Senhor e trouxe uma oferta de acordo com a necessidade do homem e de Deus, e de Caim, que na verdade quis trazer uma oferta baseado no que ele achava que iria agradar a Deus. Então hoje nós não precisamos ficar achando nada. Hoje nós temos o Logos e o Senhor também tem dispensado a Rema para nós, para que nós tenhamos clareza, sejamos plenamente iluminados sobre a vontade de Deus e sobre seguir o caminho da vontade de Deus. E se você não crê pela palavra, observe então o que está acontecendo. Creia pelo menos pelas obras. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.